Ele tinha 17 anos, ia fazer 18, nós tínhamos dado entrada na identidade dele definitiva. Estávamos com a passagem comprada para Dallas, onde ele iria conhecer o CFNI, que é um seminário jovem que tem lá, Christ for the Nations, Cristo para as Nações. E ele estava cheio de sonhos, projetos. E nós, com a nossa vida, com a nossa rotina, um dia eu viajei e soube que ele tinha sido internado com uma dor de cabeça muito forte. Ele já tinha tido algumas dores, a gente tinha tratado e achava que era vista. Tínhamos descartado todas as possibilidades e imediatamente eu entrei no mesmo avião porque eu soube que ele teve uma convulsão, pela primeira vez na vida, nunca tinha tido. E eu e meu marido voltamos e quando fomos para o hospital ele já estava internado e diagnosticado com meningite viral herpética. E nós ficamos muito assustados, mas o médico disse que já estava tudo sob controle. Chamamos outros neurologistas para confirmarem o diagnóstico e foi tudo muito feito com precaução, com cuidado. E imediatamente a igreja entrou em oração, porque mesmo já estando sob controle era meningite, então esse nome assusta. A igreja começou a orar e aí ele teve uma hemorragia no cérebro. E quando ele fez a cirurgia, ele entrou em coma. E aí a igreja inteira começou a orar mais ainda, mais intensamente ainda, e tomou uma proporção muito grande. Outros países entraram em oração. Eu nunca vi uma comoção tão grande em toda a minha vida. E eu realmente acreditei que Deus curaria o Mateus, porque quando eu vi toda a igreja do mundo mobilizada dessa forma, eu pensei comigo, Deus não faria isso para depois envergonhar o seu próprio nome? Foi essa a minha confusão mental na época. E eu cheguei a comentar isso com o meu pastor Silas Malafaia. Quando ele entrou, várias vezes ele foi nos visitar, e quando ele entrou e ele falou, vamos orar pelo Mateus, eu falei, pastor, Deus vai curar meu filho, né? Não é possível. Deus não permitiria que o nome dele fosse envergonhado dessa forma. Ele falou assim, Eshla, Deus não precisa de defesa. E ele não precisa se defender também para as pessoas. Ele é Deus, ele é soberano. Ele pode curar o seu filho, ele pode ressuscitar o Mateus no caixão, se isso for preciso. Mas não fique preocupada com a reputação de Deus. Porque isso é o que menos importa agora. Vamos orar para que Deus possa glorificar o nome dele através desse milagre. O nosso papel é esse. E nós continuamos orando e clamando, e aquele hospital virou uma sala de oração. Mais de 200 pessoas passavam por lá todos os dias. A sala ecumênica ficou tomada de pessoas orando. E nós não orávamos só pelo Mateus, nós orávamos por todos os pacientes. Vimos pacientes serem curados ali. Nós vimos Deus agir, pessoas consoladas, pessoas que estavam afastadas da igreja, da presença do Senhor, do convívio com a congregação e também de Deus, voltaram ali. Foram muitos milagres que aconteceram. Mas houve um dado momento em que eu estava ali a sós com Deus, foi 2 dias antes, todos os dias nós revezávamos, eu ia em casa, meus fusos horários todos trocados, eu ia em casa somente para ter algumas horas de sono e voltar para ficar ao lado do meu filho, porque eu esperava a qualquer momento que ele voltasse. E quando eu cheguei no hospital, eu orei com meu rosto no pó ali, chorei muito, louvores tocando 24 horas por dia naquele quarto de CTI. Os enfermeiros já entravam chorando, saíam chorando, orando. Era um ambiente de glória mesmo, gente. Não dá para descrever. A gente tinha muita certeza que Deus ia fazer esse milagre. E ficamos por 7 dias nessa situação, até que o Espírito Santo falou no meu coração que o milagre era eu. E eu perguntei a Deus, Senhor, como assim? É mais fácil o Senhor ressuscitar o meu filho do que a mim. Porque uma mãe não nasceu para enterrar um filho. Então, leva eu. Você não precisa levar meu filho. Aquelas trocas absurdas que a gente quer fazer, como se a gente pudesse reger o universo, como se a gente estivesse no controle. E Deus falou no meu coração nitidamente naquela hora, dessa vez o milagre é você. Não é questão de ser mais fácil ou mais difícil, a questão é o que eu quero, é o que eu decido e nem sempre eu explico, mas eu vou te consolar.
E eu senti muito a presença de Deus ali. O Espírito Santo tomou conta daquele lugar. E aquele momento foi o meu momento de entrega, mas eu não falei nada. Fiquei calada, em silêncio, não fiquei declarando para ninguém aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. Nós continuamos orando e depois tivemos o diagnóstico de morte cerebral. Mesmo assim, eu continuei orando por ressurreição. Mesmo assim, eu continuei clamando. E foram dias de muita lágrima, muito choro, muito clamor, mas muito abraço, muita unidade, muita concordância. Pessoas de outras religiões chegaram e disseram: nós estamos fazendo correntes de oração pelo Mateus. Eu sou muito grata a Deus por isso, por essas vidas, por esses abraços. Pessoas da Igreja Católica, até mesmo espíritas, que eu conheci lá no hospital, vieram e disseram: nós estamos numa corrente de oração pelo Mateus. E eu fiquei muito agradecida porque eu creio muito nesse poder do abraço, sabe? No carinho que as pessoas têm e que elas transmitem. É um carinho sincero, é algo que vem de Deus. E eu recebi cada abraço como uma gota de consolo. E hoje eu sei que aqueles dias que eu passei ali não foram dias para que Deus curasse o Mateus ou decidisse se ia curar ou não. Foram dias que Deus separou para me consolar. Foram dias que Deus preparou para mim e para minha família. Então, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele sabe como tratar com cada um. Alguns ele trata dessa maneira, outros ele trata depois, mas ele sempre trata. Deus, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses dias incluem os dias maus, porque desde que o pecado entrou no mundo, o defeito entrou junto, a gente não cabe mais aqui, a gente não cabe mais nessa forma. A gente não cabe na morte, no luto, na despedida, na tristeza, na doença. Isso não é para nós, nunca foi. Mas já que a gente tem que passar por isso, que seja na presença de Deus. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu teria que aprender a superar isso em Deus e a derramar minhas lágrimas no altar. E eu decidi ficar viva. Eu decidi permanecer na presença de Deus. Eu decidi que eu não negaria minha fé, que eu não me afastaria do Espírito Santo. Pelo contrário, se antes eu era agarrada com Ele, agora eu tinha que ser mais. Então eu passei a contabilizar os meus momentos com Deus ali de oração dentro do quarto. Eu botava os meus louvores, eu botava palavras, eu botava pregadores. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então eu quero ouvir para ter fé, Deus. Eu preciso de fé, porque nesse momento eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo quebrada, caída. Então eu vou seguir esse caminho, o caminho da fé. E às vezes eu passava horas, assim que eu acordava pela manhã, ouvindo 4, 5 palavras. E quando eu me sentia aliviada, eu me levantava e aí eu conseguia comer, eu conseguia caminhar. E de repente o Espírito Santo disse: agora você não precisa orar, você tem que se exercitar. Você tem que começar a correr, você tem que começar a produzir endorfina, serotonina, você tem que se alimentar, você tem que mudar a sua alimentação para você continuar viva.